Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Brojo. Fala para mim, você quer abaixar o seu CPA e aumentar suas vendas? O grande segredo para você escalar o e-commerce está na composição da receita, ou seja, quanto mais fontes de tráfego você tiver, mais você consegue escalar gastando menos. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar mais de 10 fontes de tráfego alternativas que você pode utilizar para escalar a sua operação. Lembrando também que se você quer avançar mais rápido e está cansado de não ter resultado, eu tenho um treinamento bem passo a passo que eu vou pegar na sua mão e a gente vai evoluir junto. Eu vou deixar o link dele na descrição. E se você tem um e-commerce e investe mais de 50 mil reais por mês e quer escalar a sua operação e liberar tempo na sua agenda para focar em outras atividades da sua operação, eu posso te ajudar. Eu tenho uma agência focada especialmente em aceleração de e-commerce. O link vai estar na descrição. Então aqui nesse mapa mental eu vou te mostrar 17 fontes de tráfego para a gente trabalhar. Essa parte de ter fontes alternativas é muito importante, eu vou te mostrar numa simulação bem simples aqui, ó. Veja o seguinte, se você tem uma taxa de conversão de 1% e você tem 100 acessos, você vai gerar uma venda ali. Logo, se o seu produto custa 100 reais e você tiver uma margem de 50% ali, você vai faturar 50 reais desde que você não gaste R$1 para vender esse produto. Até aí tudo bem. Se o CPC, o custo por clique, custa R$1, você vai gastar 100 reais. Aí você fala, Alexandre, mas o CPC não custa R$1. Depende, eu vou te mostrar aqui numa conta de um cliente, ó, eu vou atualizar para você ver aqui, ó. Essa é uma conta que a gente gastou aqui, ó, você vai ver nesse período, 102 mil, deu um ROAS de quase 10, a gente faturou 1 milhão, e olha o CPC, ele varia bastante aqui, lembrando que são várias campanhas que a gente tem aqui. Mas aí você fala para mim, Alexandre, mas o meu CPC é mais barato. O CPC realmente ele pode variar muito de uma conta para outra ali, principalmente em contas em processo de escala. Mas o que muita gente faz é utilizar campanhas de tráfego quando o CPC é mais barato. Mas aí que tá, se você não conhecer a plataforma a fundo, você não consegue ter resultado. Se você, por exemplo, utilizar campanha de tráfego, ela não entrega no momento que a pessoa tem mais predisposição em comprar, logo ela não gera vendas. Você tem que utilizar campanhas de vendas ali, onde o CPC vai ser mais caro. E aqui eu estou mostrando um exemplo, mas ele pode variar bastante, é só para você ver aqui. Vamos voltar, mas se você tiver um CPC aqui de R$1, você vai gastar 100 reais, partindo do ponto que você não tem nenhum outro acesso orgânico. Logo, você vai ter um prejuízo de 50 reais. Mas, se a gente tem o mesmo cenário, custo por clique de R$1, tenho aqui, ó, para gerar 100 acessos, gastei 100 reais, mas eu tenho 200 acessos orgânicos, como você pode ver aqui, ó, ao todo eu vou ter 300, que é o quê? Os 200 mais os 100 que eu consegui aqui pagando. Com a taxa que eu tenho de 1% aqui em cima, ó, a gente vai gerar 3 vendas e aí sim a gente começa a ter lucro na operação e assim vai. Se eu tenho, por exemplo, 300 aqui, ó, acessos, vai melhorando. 500 acessos orgânicos, vai melhorando e assim por diante. Por isso que é importante você ter múltiplos canais de aquisição, como nesse exemplo que eu vou mostrar para você aqui, ó, bem rapidinho. Veja que aqui também é uma conta de um cliente, só para você ver, a gente tem aqui os canais de aquisição e aqui a gente tem a receita dos canais de aquisição. Você pode ver por aqui, ó, que são muitos canais de aquisição que a gente tem. Quanto mais canais você tem, você tende a performar mais ali, por isso é importante conhecer cada um deles e tem vários. Mas eu vou te passar várias dicas aqui nesse vídeo. E a primeira fonte que a gente vai ver é o UGC, que é o conteúdo gerado pelo usuário. Já tem um vídeo que eu explico sobre isso. Isso tende a dar um resultado muito bom. Inclusive, dentro aqui do Facebook, você pode vir aqui, você vai descer até aqui embaixo, gerenciador de comércio. Depois que você descer, você vai clicar nessa opção aqui, ó, UGC, e aí você vai ter várias publicações que você pode utilizar de acordo com as marcações que as pessoas fizeram ali. É um conteúdo muito bom e muita gente tem utilizado, inclusive, inteligência artificial para gerar esse conteúdo e ter mais conteúdo para poder postar. Muitas das parcerias que você faz com influenciadores podem gerar conteúdo, vão gerar esse tipo de conteúdo e vai ser bem interessante, mas eu detalho mais no outro vídeo, lá tem um vídeo inteirinho dedicado somente a isso. Depois, a gente tem a parte aqui, ó, de SEO, que é otimização para mecanismo de busca. Quando a pessoa coloca uma busca no Google, como essa daqui, esses posicionamentos que você vê aqui, ó, não são pagos. Foi utilizado técnicas de SEO para ter um ranqueamento no Google. Quanto mais páginas, mais conteúdo você tiver, mais acesso orgânico você tem. Quanto mais acesso orgânico, isso vai ajudar você a vender mais e a depender cada vez menos do tráfego pago em si. Não que você não tenha que utilizar. O tráfego pago a gente utiliza para muitas coisas, para vender, para fazer aquisição, para reimpactar, aumentar o nível de consciência e assim por diante. Mas ter uma composição de receita com outros canais ajuda muito, principalmente a parte aqui do orgânico. Essa parte de SEO pode ser aplicada na parte do Google, como pode ser aplicada no YouTube também, tá bom? Então vamos aqui à terceira, que é essa daqui, ó, postagem em grandes portais. Sim, você fala, Alexandre, mas como é que eu vou postar em grandes portais? Por incrível que pareça, nem tudo é como parece. Não é só você, por exemplo, ali ter um acontecimento ou alguma coisa para conseguir colocar.
Em muitos casos, você precisa pagar. Sim, você precisa pagar para estar lá. Então, você pode analisar e ver com grandes portais. Você não paga somente por publicidade, mas você pode pagar por uma postagem ali. Isso pode ser interessante por questões de branding, para levar links para o seu site e por N fatores ali também. É interessante você ver isso aqui. Vai depender muito da sua estratégia ali. Uma quarta fonte é colocar o pixel em outro site. Você fala, poxa, agora eu gostei, hein? Vai ensinar a colocar o pixel no site do concorrente. Não vou te ensinar a fazer isso, até porque não dá para você fazer. A ideia aqui é você conversar, por exemplo, com uma pessoa que tenha um site, por exemplo, e negociar com ela para fazer a instalação do seu pixel para você coletar os dados de quem acessa e trabalhar em marketing ou trabalhar, por exemplo, ali, se você quiser, públicos semelhantes ali. Aqui, inclusive, um detalhezinho que é fora aqui do vídeo, que é sobre afiliados. O produtor muitas vezes é tão legal com você e ele dá a página pronta, só que na verdade com a página pronta vai o pixel dele. Com o pixel dele ele coleta tudo que você envia para o seu site a todos os usuários e tudo que você gasta, ele acaba ali coletando essas pessoas, trabalha no remarketing dele, onde o pixel é mais aquecido, por exemplo, e ele acaba vendendo e você não tem resultado. Então tem muita gambiarra nesse mercado de afiliado, não é um mercado que eu gosto, mas você tem que ficar atento quando você for utilizar ou rodar para afiliado, por exemplo. Mas vamos voltar aqui para o vídeo. Essa é uma técnica interessante que você pode aplicar se você quiser também, desde que você tenha autorização para poder fazer isso. E essa quinta aqui também é interessante. É você comprar acesso ao público de outra pessoa. Você fala, como assim, Alexandre? Dentro aqui do próprio Facebook, se você vir, ó, na parte de públicos, veja que eu selecionei um público e eu tenho uma opção aqui, ó, de compartilhar esse público. Então você pode pedir para uma pessoa compartilhar. E aqui, não necessariamente você precisa utilizar aquele público. Às vezes ela compartilha um público de compradores, você pode fazer um lookalike dele. Ou ela pode, por exemplo, ali compartilhar o lookalike. Pode ter um público de salvamento, direct, engajamento, seguidores, e aí você pode criar um lookalike ou rodar direto para ele. É interessante também, desde que a pessoa deixe você fazer isso daqui. Mas é um recurso bem legal, que pouca gente conhece e dá para ser utilizado aqui. Muitas plataformas vendem públicos secretos, que na verdade são públicos que elas pegam e compartilham depois com os usuários da plataforma. Na sexta fonte, a gente tem jornal, revista e panfleto. E aqui tem um detalhe. Você fala assim, Alexandre, mas isso ainda o pessoal usa? Depende do segmento, pode ser interessante. Só que aqui tem um detalhe importante. Quando você fizer isso, você vai gerar um QR Code e o link do QR Code tem que ter uma tag UTM levando para o seu site, para que você consiga rastrear os acessos e as vendas. Às vezes a venda ela não é imediata, mas com o volume de acesso, geralmente no médio e longo prazo, você consegue, por exemplo, ali, saber o quanto que aquilo gerou de receita para você, dependendo da análise que você tiver ali. Mas é uma ferramenta interessante, porque uma vez que você leva pessoas ali, mesmo que elas não comprem, elas entram no seu público de remarketing ali. Então é uma estratégia que você pode aplicar em alguns segmentos também. Depois a gente tem aqui, ó, a fonte 7, que seria pedir indicação para clientes e ter programa de ponto. Isso é bem interessante, uma vez que você tem esses programas, por exemplo, você não vai pagar para os usuários. Fala, Alexandre, mas eu não vou dar algum benefício? Vai. Como que eu vou calcular o benefício? Então, depende. Eu vou te dar uma fórmula aqui bem resumida, tá? Você pode utilizar o seu CPA ou metade dele, ou se você tiver o cálculo do LTV médio do seu cliente, você pode dar até um desconto maior. Mas um exemplo simples, eu vou voltar aqui, ó, nesse cliente para a gente ver, ó, eu vou pegar, vou atualizar novamente, e veja que aqui você pode colocar diversas colunas, mas essa daqui do custo por compra, ó, ela vai me dar a média do CPA. Cada campanha você vê que tem um CPA diferente aqui, mas eu posso pegar esse CPA e dar desconto ou metade dele, uma forma bem fácil de você ver aqui. Mas se você quiser calcular, você coloca tudo que você gastou, teve de gasto ali, por exemplo, nos anúncios ou com publicidade, e depois do outro lado você coloca ali o quanto você faturou, e aí você vai conseguir fazer uma conta para ter o seu CPA também ali. Depois aqui na fonte 8, a gente tem automação de e-mail marketing. Uma vez que o usuário conhece você ou se cadastra em alguma lista, você não precisa ficar toda vez ali manualmente mandando para ele. Você pode ter um sistema que faz isso automático. Você programa ali 2, 3, 5 meses de envio e faz isso para ele. Isso aqui, eu já vou falar um pouquinho de CRM, mas isso aqui entra naquele sentido de você poder enviar um produto para ele a cada 3, 4 meses, ou quando o produto dele acaba, por exemplo. Vamos supor que tem um produto, que nem tem um cliente aqui que a cada 3, 4 meses, o produto tende a acabar. Então você pode mandar um e-mail, uma oferta para ele nesse período. Isso vai ajudar para que você tenha mais vendas e tenha mais contatos com ele. Mas é para você ficar mandando e-mail chato. Você tem que mandar e-mail para gerar conteúdo. E alguns você pode, por exemplo, colocar ali vendas dentro dele também, ser um e-mail para vendas diretamente. Na fonte nova é o CRM. E aqui é o seguinte, o CRM é um pouquinho mais avançado, mas ele é o que você utiliza desde o começo. Eu não vou me aprofundar aqui. Mas quando a gente fala em CRM, tem muitos pontos, principalmente o LTV, que é o quanto que o cliente compra de você ao longo da vida dele. O CRM pode servir ali, né? Por exemplo, para qualificar o lead, para nutrir o lead, dentre outras coisas ali. Mas o legal de você ter um CRM, por exemplo, é como eu falei na automação.
Se a cada 3 ou 4 meses o produto acaba, você pode mandar um e-mail para ele. Se você tem as preferências dele, você pode colocar ele numa automação que gere valor para ele. Vou dar um exemplo bem simples aqui, tá? Num blog de moda, você pode muitas vezes passar várias dicas de moda e no meio dessas dicas você pode ter os produtos que você venda e até produtos de parceiro que tenham sinergia com você, onde você pode até ter um comissionamento ali, por exemplo, tá? Então tem muitas formas de você trabalhar, se você quiser se especialize mais, mas o CRM é uma das coisas que fazem você escalar e evoluir muito ali. Ele não é tão simples de você aprender ou implementar, porque tem muitas plataformas, mas é uma ferramenta essencial em processos ali de escala. Depois do 10, você pode criar grupo de WhatsApp e Telegram para notificar os clientes, uma vez que quando você manda é 100% da base que recebe aquela entrega, mas tem que ter cuidado para trabalhar com eles também e utiliza tags UTM para metrificar qual está dando ali mais resultado. Depois no 11 você pode fazer collab para aproveitar públicos, por exemplo, de parceiros estratégicos que você possa ter ali. No 12 a gente pode ter aqui, grupos de Facebook, fórum, comentário em postagens. Quando você faz esse tipo de conteúdo, ou melhor, trabalha esse tipo de conteúdo ali, fazendo comentário, postagem, colaborando, você tende a gerar valor para as pessoas daquele grupo. Com isso, naturalmente, você tende a ganhar acesso. Por exemplo, se no Instagram você tende a fazer comentários ali, gerando valor para outras pessoas, por exemplo, em postagens, as pessoas tendem a clicar, visitar o perfil. Isso pode levar a você a ter mais seguidores, ou mesmo a pessoa clicar no link da bio e comprar na loja ali também. Lembrando que uma vez que ela entra no seu perfil, ela entra também no público de envolvimento, e aí você pode, por exemplo, trabalhar remarketing para ela depois. Só que, lógico, nem todas aqui você vai aplicar em todos os segmentos. Você tem que avaliar o que é mais interessante ali para você. Na 13ª, a gente tem outras plataformas de tráfego que nem eu vou colocar aqui. Lógico que é difícil você encontrar plataformas que vendam igual o Google ou o Facebook. Mas quando a gente trabalha em campanhas, por exemplo, em e-commerce, a gente vai trabalhar em campanhas de base para fazer aquisição e campanha de venda. As de base, que é para trazer, a gente pode sim utilizar outras ferramentas como essas daqui, por exemplo, para trazer um público mais barato e trabalhar o remarketing nessas plataformas também. Em muitos casos, o CPM é muito mais barato aqui e você consegue levar muito mais volume para trabalhar remarketing e aumentar o nível de consciência depois ali. Na 14ª tem influenciadores, que é um dos que eu mais gosto aqui também, mas é um dos mais difíceis de trabalhar. Porque o influenciador, automaticamente, quando ele divulga a sua marca, ele está passando toda a autoridade para você ali ou para sua marca. Isso facilita e encurta a jornada de compra ali também, mas tem que tomar cuidado porque não é fácil encontrar. O pessoal participa de grupo de engajamento, enfim, tem um monte de coisa aqui, mas é legal você encontrar um bom e também metrificar por tags UTM ou cupons, por exemplo, ali, né? No 15º é podcasts. Participar em podcasts pode ser bem interessante, principalmente se ele for publicado no YouTube. Por quê? No YouTube, você tem o seu canal do Google Ads e a outra pessoa lá, o João, lá publicou um podcast meu, por exemplo. Eu consigo do meu canal, ou melhor, do meu Google Ads, impulsionar a publicação de qualquer canal. Então eu posso pegar aquele podcast do canal dele e impulsionar para outras pessoas me conhecerem, inclusive é o que algumas pessoas fazem. E aí ele vai ter um alto número de visualizações ali, e é bem interessante e simples de você fazer também. No 16º, a gente tem parcerias e afiliados aqui. Novamente, você pode trabalhar naquele formato que eu falei para você lá, por exemplo, de identificar qual é o seu CPA e oferecer ele, por exemplo, ali por comissão, ou se você conhecer o LTV, você pode até dar um comissionamento maior ali. E por último, tem essa aqui, notificações push. Pouca gente conhece essa daqui, mas notificação push de uma forma resumida, o que é? Sabe quando, por exemplo, você faz uma compra na Amazon, ela avisa, olha, por exemplo, a compra saiu para entrega, olha, avalie o produto X, Y. Quando você tem uma notificação, por exemplo, ali que é enviada para você, geralmente a gente classifica como uma notificação push. Ela pode ser no celular, pode ser via WhatsApp, pode ser via navegador. Algumas vão ser pagas, outras não, então aí vai depender. Mas é legal porque você consegue entrar em contato com o usuário diretamente ali, sem precisar, às vezes, participar, por exemplo, de um leilão numa plataforma para chegar até ele. Então você consegue notificar no celular e é bem interessante. Inclusive, tem pessoas que utilizam por SMS para você notificar uma promoção, um lançamento, alguma coisa. É uma ferramenta ali bem interessante para você utilizar. Bom, como você pode ver, tem bastante coisa. E para fechar esse vídeo, você precisa ter uma coisa em mente. Quanto mais canais de aquisição você tiver, mais você tende a gerar retorno. Lógico que precisam ser canais de aquisição de pessoas qualificadas ali. Você vai analisar se aquele canal que você vai trabalhar tem ali um fit com o seu público. Se tiver, você pode investir nele, porque quanto mais você vai tender a performar. Quanto mais canais você tem, menos frágil fica o seu negócio. Se você depende só de uma plataforma e as regras mudarem, se for hackeado ou acontecer alguma coisa, como já aconteceu de clientes aqui, por exemplo, dentro do Facebook, que terem a conta deles ali hackeadas, por exemplo, você pode perder o negócio praticamente da noite para o dia. Então, quanto mais canais você tiver, é melhor. Esse é um dos focos quando a gente pega um cliente novo, é trabalhar mais de um canal para poder fazer com que a conta fique mais estável e o cliente também tenha mais segurança e seja mais previsível a receita que a gente vai receber.
porque quanto mais canais, isso tende a ajudar não só a vender mais, mas também a ter uma receita mais previsível ali. Bom, se você ficou até aqui, eu te agradeço. Se você puder, eu peço, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Se quiser mais conteúdo, tem aqui. E também tem lá no meu Instagram. Quiser avançar mais rápido no treinamento, quiser escalar o seu e-commerce, tem minha agência. Esse vídeo fica por aqui, até a próxima aula.